R$ 200 caindo na sua conta todos os meses faria alguma diferença para você hoje? E o melhor, sem você precisar trabalhar nem mais um minuto para isso. Isso se chama renda passiva. É aquela renda que a gente não precisa trabalhar para conquistar. É a gente colocar o nosso dinheiro para trabalhar para a gente. E nesse vídeo é isso que a gente vai ver. Eu vou utilizar aqui 2 fundos imobiliários como exemplo, onde a gente vai simular um investimento para conseguir uma renda mensal de R$ 200 através desse tipo de investimento. Fala pessoal, Matheus aqui. Aqui no canal eu já tenho vídeos explicando como funcionam os fundos imobiliários e como analisar eles, mas de uma forma muito básica. Os fundos imobiliários são imóveis que a gente consegue comprar um pedaço deles e assim a gente vai começar a receber parte dos aluguéis que os inquilinos pagam para o fundo gestor desses imóveis. Então a gente vai fazer os nossos investimentos através de instrumentos que investem diretamente em imóveis. E nesse exemplo, para a gente alcançar essa renda passiva de R$ 200, nós vamos investir em 2 fundos imobiliários, um deles o KNSC, que é um fundo do tipo de papel, e o outro que é o GARI 11, um fundo do tipo de tijolo. E os dois são classificados hoje como fundos imobiliários de base 10, ou seja, a cotação deles é negociada na Bolsa de Valores abaixo de R$ 10, então por isso que você consegue já começar a investir com apenas R$ 10, você já consegue comprar a cota de um deles e no mês seguinte já começar a receber os dividendos dos pagamentos dos aluguéis que a gente recebe dos inquilinos do fundo. E pessoal, eu quis trazer esse vídeo aqui porque os fundos imobiliários estão sofrendo bastante nos últimos meses devido à alta da Selic e o cenário econômico que a gente está passando. Então hoje a gente consegue comprar bons ativos a um preço muito bom também, o que é muito favorável para a gente quando a gente está investindo para uma carteira de longo prazo. Bom, e aqui no site do Investidor 10 a gente já está com o KNSC 11, que é o fundo de papel, onde ele está com a cotação dele hoje a R$ 8,07, está com um dividend yield aí dos últimos 12 meses de 12,95, então um dividend yield muito elevado, tem uma boa liquidez, está com P sobre VP de 0,93, o que é muito bom quando a gente está falando de fundos imobiliários de papel. Ele geralmente tende a ficar sempre ali no valor patrimonial dele, que seria quando o P sobre VP é igual a 1. Então aqui a gente está comprando o fundo com um valor hoje abaixo do seu valor patrimonial, então a gente está comprando com um desconto. E a gente pode ver aqui no gráfico que ali em outubro de 2024 ele estava sendo negociado a mais ou menos R$ 8,92, ele chegou a bater aqui 7,74 e hoje está nessa casa dos 8,07. E por que o cenário agora está muito interessante para comprar bons fundos imobiliários? Porque se a gente tivesse investido, por exemplo, R$ 1.000 lá em outubro e comprado a R$ 8,92 cada cota, nós teríamos aí mais ou menos 112 cotas. E hoje com os mesmos R$ 1.000 a gente vai estar comprando cada cota R$ 8,07, a gente vai conseguir comprar 123 cotas. Então a gente vai conseguir comprar uma quantidade maior de cotas com o mesmo valor investido e com isso receber ainda mais dividendos sem precisar fazer um aporte maior. O que é muito bom quando a gente fala de investir em fundos imobiliários para receber a nossa renda passiva. E o KNSC 11 ele é gerido pela Kinea Investimentos, que faz parte do Grupo Itaú. Então é uma gestora muito grande que já tem um longo histórico de gestão aqui dos fundos imobiliários no Brasil e tem vários fundos muito bem posicionados no mercado. E a gente pode ver que a carteira dele é majoritariamente em CRIs e variada entre indexadores tanto CDI quanto inflação. Então o CRI ele é um certificado de recebível imobiliário, mas como funcionam esses CRIs que ele investe? Ele basicamente empresta dinheiro para grandes construtoras realizarem ali as suas obras e com isso ele recebe juros através desse empréstimo que ele faz. E aqui a gente pode ver a carteira de ativos que ele detém, então são mais de 90 CRIs, onde ele vai diversificar toda a sua carteira, pulverizando ali a sua concentração e faz com que isso mitigue o risco de se investir nesse fundo. Então ele é um fundo muito tranquilo da gente investir por conta disso. Ele possui vários ativos dentro da sua carteira de investimentos, cada um deles com um pequeno percentual do seu patrimônio, o que reduz o risco caso algum deles venha dar calote. Então se um deles, por exemplo, esse VISC Portfólio Ancar dê calote aqui no KNSC, isso só vai impactar 3,6% da carteira de investimento dele, o que acaba sendo muito pouco em relação ao total. Então aqui na nossa planilha a gente coloca o ticker do fundo, ele vai puxar para a gente o valor atualizado de acordo com o fechamento do dia de hoje. O último rendimento dele, a gente pode até visualizar aqui no Investidor 10, foi de 10 centavos, então a cada uma cota que a gente compra a gente recebe 10 centavos de rendimento.
Se a gente colocar aqui uma cota, a gente passaria a receber 10 centavos. Se a gente coloca 80 cotas, nós receberíamos R$8. Então, se a gente compra 81 cotas, a gente recebe 8,10. Isso já nos possibilita a compra de uma cota sem precisar fazer nenhum outro investimento. Então, aqui a gente já começa a sentir o poder que os juros compostos vai fazer nos nossos investimentos e a gente vai passar a comprar novas cotas somente com o que a gente recebe de rendimentos todos os meses. Mas como nosso objetivo é receber R$100 tanto do KNSC quanto do GARI 11, então aqui a gente precisa investir o valor necessário de 1.000 cotas para chegar nesse rendimento mensal de R$100. E isso traria um total investido nesse fundo imobiliário de R$8.070. E já o GARI 11 ele é um fundo de tijolo que investe o seu patrimônio em imóveis físicos. Então ele tem a carteira dividida entre imóveis de renda urbana e imóveis de logística. Aqui no relatório a gente pode ver que a diversificação é 51% em renda urbana, 49% em logística. Ele tem como inquilinos aqui Grupo Mateus, BRF, Arliquid, Sabat, Pão de Açúcar. Então grandes players do mercado fazem a locação desses imóveis, fazem o pagamento do aluguel para o fundo e o fundo distribui para a gente que é cotista. E aqui na planilha a gente preenche com o ticker dele, que é GARI 11, a cotação 7,89. O último rendimento foi de 0,83, então a gente pode ver que ele teve uma queda na sua distribuição de rendimentos, o que pode ter impactado também na queda dessa cotação, então 0,083. Com uma cota a gente receberia 0,083 centavos. Para a gente conseguir comprar uma cota somente com os rendimentos, a gente teria que ter 95 cotas. Então, com 95 cotas a gente já consegue só com os rendimentos comprar mais uma e com isso fazer aquele mesmo efeito da bola de neve. E para a gente conseguir chegar no nosso objetivo de R$100 de rendimento mensal, nós teríamos que ter aqui 1.205 cotas, que nos daria esse rendimento mensal de R$100 e um investimento total de R$ 9.507,45. Então, para a gente conseguir esse total de R$200 por mês nesses dois fundos, nós teríamos que fazer um investimento total de R$ 17.577 aproximadamente para conseguir receber esses R$200. E isso, é claro, você não precisa se limitar a 200, você pode almejar aí 500, 1.000, 10.000. O objetivo é justamente mostrar que com apenas R$10 a gente já começa a receber os nossos rendimentos e com isso a gente vai fazendo ali a nossa constância de fazer novos aportes para conseguir acumular patrimônio e conseguir receber uma renda passiva sem que a gente precise trabalhar para isso. É só colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. E é claro que a gente não precisa se limitar a esses R$200, a gente precisa almejar mais, conseguir aí os 500, conseguir 1.000, 10.000 para viver disso e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer. O YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai indicar para mais pessoas e se inscreve no canal para receber os próximos conteúdos que saem todas as semanas. Um abraço!